Na Bíblia está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Na realidade, nós pensamos muitas vezes que somos nós que queremos ir para a igreja, queremos buscar a Deus, mas a Bíblia diz que é Deus que dá o desejo e como realizar. Eu me lembro que certa madrugada eu estava orando como sempre. Minha esposa estava dormindo e eu estava de joelho, tipo 2 horas da madrugada, assim, da manhã. E de repente, eu falando com o Senhor a respeito da obra, a respeito dos problemas cotidianos, e trovejou, deu um trovão. Mas o incrível é que fazia mais ou menos 2 meses que não chovia, tempo muito seco. E de repente deu um trovão forte, fortíssimo, e ele ecoava. E dentro do trovão eu percebi que havia uma voz forte, e era essa voz que fazia o chão tremer, a vidraça tremer. E eu percebi que era uma voz forte, mas suave, e ao mesmo tempo mansa. E aquela voz dizia assim: pergunta para ele, se eu pôr uma obra na mão dele, se ele assume. Rapidamente eu raciocinei: a minha esposa está dormindo? E será que tem alguém aqui? Abri os olhos, não tinha nada. Mas a partir daquele dia, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Quando eu levantava de madrugada, eu ia para a sala para orar. E às vezes, do meu lado assim, uma voz dizia: meu servo, lê mais a minha palavra. Só não dizia onde. Então, eu falando com a minha esposa, ela dizia: olha, então continua a orar. E toda madrugada eu ia. Teve vezes de quando eu estava orando com a Bíblia aberta assim, surgia fogo na Bíblia, mais ou menos as labaredas de uns 10 centímetros, e ela queimava as páginas da Bíblia assim, igual quando a gente vê um papel queimando, que ele vai enrolando. Então as folhas, aquele fogo passeava assim, e parecia que a Bíblia estava queimando. Rapidamente eu raciocinava: mas eu não fumo, na sala não tem fogo, porque a Bíblia está queimando. Quando eu raciocinava assim, sumia. Aí de manhã eu dizia para minha esposa: olha, Deus quer falar algo comigo, mas não mostra onde. Eu vejo a Bíblia pegar fogo, mas não queima. E um dos símbolos do Espírito Santo é fogo, porque Deus é um fogo consumidor. Então, na realidade, este foi, vamos dizer assim, a afirmação daquilo que Deus começou a fazer comigo com 9 anos, quando o Espírito Santo desceu sobre mim. Enquanto as pessoas conversavam, eu fiquei sonolento e sumiu o teto da casa. E apareceu o céu cheio de estrelas, como é no interior. Assim, não tem poluição. Então sumiu o forro, sumiu as telhas, que a casa era de telha francesa. E eu vi o céu assim, como se estivesse do lado de fora. Mas o interessante é que eu não via assim com os olhos da carne, porque enquanto as pessoas estavam conversando, deu assim uma espécie de um torpor, aquele sono pesado, e eu fechei os olhos e inclinei a cabeça, mas algo pegou assim no meu queixo e ergueu a minha cabeça. E eu vi com os olhos fechados, apareceu como se eu tivesse um outro olho, assim no meio da testa. Um terceiro olho. E naquela visão com a cabeça inclinada para trás, desceu do céu um facho de luz, mais ou menos uns 60 centímetros de diâmetro, e aquela luz dourada. E lá de cima eu vi uma pombinha
branquinha descendo dentro da luz. Ela fazia o contorno do túnel, vamos dizer, sem sair fora. E foi descendo, descendo, descendo. E numa altura assim de uns 10 metros, ela parou de descer e ficou assim, batendo as asinhas. Dava para ouvir o som da voz, as batidas. Dava para ver até os insetos passando, assim, voando. E quando a gente às vezes vê um helicóptero parado assim no ar, me faz lembrar que ela ficou assim, peneirando. Não subia, não descia, não saía do lugar, batendo as asinhas, dava para ouvir o bater das asas. E aquela visão maravilhosa, quase um minuto, enquanto as pessoas conversavam ao meu redor, meus pais e os vizinhos que nós tínhamos ido visitar, eu e meus pais, conversando, eu ouvia eles conversando e vendo aquela visão. E depois assim de um minuto, ela começou a subir dentro do facho de luz, tendo cuidado para não sair fora do facho de luz. E quando estava lá em cima, a pequenininha, aquilo recolheu. Ninguém viu, só eu vi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se manifestava em mim. Assim, de maneira, vamos dizer, eu diria sobrenatural, porque eu via coisas que as pessoas não viam, tanto do bem como do mal, porque na verdade a visão é como aqui, nós podemos ver coisas boas e podemos ver coisas ruins. A visão espiritual também é assim, dependendo daquilo que o Senhor quer que a gente veja. Então, a partir daquele dia, eu tinha, assim, essas visões, vi desastre acontecer antes de acontecer, que outros não viam. Fui livre de morrer assim, afogado. Era na beira do rio Tietê. E lá, às vezes, o rio enchia demais. E eu me lembro que, por 2 vezes, o Senhor me livrou de morrer. Era para mim ter morrido. Porque quando os garotos correndo, maiores do que eu correndo, chegavam na beira do rio, eles faziam uma curva de 90 graus na beira do rio. E quando foi a minha vez, eu era o último, que eu ia preparar para sair correndo, dentro de mim uma voz me chamou pelo nome: Antônio, para. Para mim foi novidade, porque na realidade aquilo ainda não tinha acontecido comigo. Eu nem sabia que era o Espírito Santo. Mas dentro de mim, igual quando a gente está falando no telefone, como vocês estão me ouvindo, aquela voz disse bem audível assim: Antônio, para. Eu vendo o último menino correndo, que depois seria eu pus a mão assim no peito e comecei a esfregar. Eu não entendia aquilo. E parado então. Foi mandado parar, eu parei. E olhando o menino, quando ele virou, era o 5º menino, eu seria o 6º, né? Quando ele chegou na beira do rio, que ele virou 90 graus assim, mais ou menos uns 6 metros quadrados de barranco, afundou. Então, na realidade, se aquela voz não tivesse me mandado parar, a terra tinha sido assim corroída pela água. Então, estava sensível. E conforme eles passaram, prepararam, vamos dizer assim, o barranco não aguentou. E eu seria a vítima fatal. O rio ainda estava cheio. A gente não sabia nadar. Tempos depois, em outro lugar, eu estava na beira do rio. Eu tinha ido pegar frutas. E tinha uma estrada que descia
assim para o rio e tinha uma espécie de uma ilha. O rio, um pouco acima, ele se desviava. E então as pessoas fizeram uma ponte de toras de madeira, assim, e a água passava livre. Para depois, andava mais ou menos uns 200 metros, aí já era o rio. Então tinha a balsa que pegava as pessoas. Então era uma estrada assim, de movimento. E eu desci, então nesse dia eu desci a estrada, passei pela ponte. Eu fui pegar frutas, porque o rio trazia muitas árvores, muitas coisas assim, que depois elas davam frutos. E muita gente ia pegar, eu também fui. Mas quando eu comecei a procurar as frutas, eu percebi que os animais estavam correndo. Assim, voando, correndo. E quando a gente está assim na beira do rio, que a gente vê que os animais estão correndo, a gente também tem que correr. Porque eles percebem coisas que às vezes o ser humano não percebe. Mas eu queria pegar as frutas. E de repente a água começou rasa assim. O pé, tornozelo e tal. E os animais correndo. Mas eu queria pegar as frutas. E de repente eu vi que o rio estava assim, enchendo, e eu voltei rápido, mais ou menos uns 100 metros, para pegar a ponte. Atravessar, para sair, porque era uma descida, né? Tinha a ponte. Então eu fui rápido, já com a água assim, quase nos joelhos. E nos 100 metros, mais ou menos, no rumo da ponte, eu na água, eu não podia ver, mas estava andando na terra. E quando chegou em frente à ponte, eu atravessei, só que a água estava dando assim no peito. Entende? E eu fico pensando, porque hoje a gente vê qualquer chuvinha, a enxurrada leva as pessoas morrem. Eu já estava com a água no peito, e era correnteza, porque era o rio. E atravessei a ponte, a água no peito. Quando eu saí, que eu estava assim em terra firme, parece que algo pegou assim no meu queixo e virou a minha cabeça. E eu olhei assim, a ponte estava indo embora. Quer dizer, uns 3, 4 segundos. Se eu não tivesse saído, eu teria morrido afogado. Então, muitas vezes, eu fui liberto, sim, fui livre de morrer. Sempre fui perseguido, sim, mesmo depois de adulto. Eu tenho o costume de guiar cantando hinos. Eu gosto muito quando estou só de cantar. Então, muitas vezes, eu assim cantando hinos, guiando. E de repente, do meu lado, uma voz dizer, para. Instantaneamente, graças a Deus por isso. Quando fala para, eu não olho assim, se dá para parar, eu paro. E acontece desastre, acidente. Então, mais ou menos umas 10 vezes eu fui livre de morrer assim, de desastre. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, eu dou graças a Deus, porque se eu cheguei à idade que eu estou, foi porque Deus sempre me livrou, porque o inimigo muitas vezes quis me destruir. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você também possa ter essa compreensão e saber que o Senhor não dorme e que os seus anjos sempre estão ao redor daqueles que o temem. E a Bíblia diz que Deus habita no louvor. Até no mundo tem o ditado, né? Quem canta seus males espanta, quem chora seus males aumenta. Então, irmãos, isso é pequena parte assim do meu chamado, como Deus me chamou. Mas eu tenho muito mais histórias do chamado do Senhor, tanto da parte de anjos, como do próprio Deus.
Que Deus nos ilumine, que Deus abra a tua mente, que Deus te faça também compreender e andar na sua presença, para a sua glória, por Jesus.